Boa noite a todas e a todos. Estamos dando início a mais uma edição do projeto Caminhos da Pesquisa, um projeto do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, que tem por objetivo a divulgação das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas dentro do programa pelos nossos discentes de doutorado, primeiramente, mas também do curso de mestrado. Hoje nós temos o prazer de receber conosco Tiago Rocha de Queiroz, que é doutorando do programa de pós-graduação em História e que apresenta hoje a pesquisa intitulada Da Formalidade do Projeto ao Humor do Processo, Manaus e suas transformações na ótica de Miranda. Um trabalho bastante importante, que dá continuidade ao trabalho que ele já desenvolveu no mestrado, com uma temática parecida, mas com uma abordagem diferente, né? E que vem basicamente tentar demonstrar e colocar luzes, né, sobre a ditadura militar aqui no estado do Amazonas, mas particularmente em Manaus. Então já passo a palavra para o Tiago. Uma boa noite, Tiago. Os nossos ouvintes, né, e espectadores já podem começar a fazer os comentários, perguntas. Após o término da fala do Tiago, ele responde a todas as questões que foram colocadas. Tiago, boa noite. Oi. Oi, já tem alguém aí? É que não consigo acompanhar aqui. Então, bora começar assim mesmo. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Tiago Rocha Queiroz, né? Sou discente do programa de pós-graduação e tenho uma trajetória que envolve esse objeto tão específico, né? Que é a charge e esse universo do humor, né? E essa é uma trajetória que eu comecei em 2008. Eu costumo falar, inclusive, aqui para o pessoal que trabalha comigo, que eu tive uma sorte, né, de ter uma espécie de legado comigo, porque o meu objeto está muito ligado a um aspecto familiar meu, tá? Que é, no caso, meu pai, que trabalhou por, sei lá, formalmente eu posso colocar 32 anos, né, mas existem registros anteriores lá mesmo, que não formalmente incluído numa crítica, eu consigo encontrar outros registros dele lá no começo do próprio jornal. O jornal começa em 49, eu consigo encontrar elementos de publicidade dos anos 60, né? Então, a gente pode apontar que a coluna dele, no caso do objeto que eu trabalho, né, que é o chargista, a fonte, ele começa em 72. Né? Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso também. Mas ele já trabalha dentro da crítica há bastante tempo. E eu não sabia disso. É uma coisa que eu vim descobrir com o tempo, né? Outras pessoas sabiam melhor do que eu na faculdade. E na época do mestrado, né, eu estava procurando um tema. E é engraçado, né? Você vai procurando o tema, mas não sabia que o tema estava ligado a mim, né? Então, assim, não tão próximo. E aí o professor Balcar, né, acabou sugerindo, né, perguntando de mim, na verdade, o que eu ia trabalhar, e eu comentei sobre, né, levantar a história do meu pai. Aí ele perguntou quem era meu pai, né, o professor Balcar, Luiz Balcar do programa. Aí eu falei que era o Miranda. E ele falou assim, pô, você é filho do Miranda, né? Legal, você sabe, o seu pai fez um trabalho, né, grande, assim, dá para fazer um trabalho bem legal. E eu, pô, mas eu não sabia quem era meu pai, né? Então, não tinha essa dimensão, assim, né, sobre esse processo todo. Ou seja, a minha relação com o meu projeto é uma questão curiosa, assim, é acidental, mas que me deu uma relação bem orgânica no próprio processo, né? E aí o Balcar me fez um convite, né, na época de fazer um PIBIC, fez uma renovação também do PIBIC. Foi quando eu comecei a me envolver nesse universo. Eu nunca pensei em levar o humor tão a sério.
Isso é até engraçado, assim, falar disso, porque a gente não está acostumado a levar esses objetos a sério, né? E um dos autores, assim, que abriu muito a minha mente, que foi o Elias Tomé Saliba e o próprio Marco Silva também, na época, abriu essa expansão, né? De uma forma de você olhar não só a questão artística que envolve o grafismo lá, da identidade do autor, mas também entender o que está dentro, o que está dentro do dito e do não dito, né? Dentro do humor gráfico. E depois que eu fui para a fonte, né? Fui atrás, fui pesquisar, depois de ter lido muitos materiais sobre humor, né? Que aí vai do Henry Bergson até o Bakhtin, assim. Fui para campo e acabei descobrindo um universo, assim, né? Que talvez seja a primeira parte que a gente tem que colocar aqui, né? Porque a minha trajetória não é uma trajetória de carência de fontes, é uma trajetória de como é que eu vou diminuir e criar uma, uma zona de discussão que dê para terminar, né, esse estágio agora, no caso, do doutorado, mas que vai ter outro já, porque meu pai deixou uma quantidade de fontes muito grande e muito múltipla, assim. Isso explica muito o que eu vou falar agora, porque a apresentação, né, desse layout do painel aí que colocou, da formalidade do projeto ao humor do processo, é uma das vertentes que dá para trabalhar, que é, no caso, falar a partir das charges do meu pai, falar da transformação da cidade. Mas, ao longo da trajetória, né, até aqui, já desse ano e meio que a gente está envolvido com o programa, o meu norte já mudou. Né? Eu já estou explorando um outro, né, nível de fontes. Ou seja, o meu problema é quantidade, eu tenho que cortar, porque é muito material. Né? E é muito material rico, assim, muito material bastante, assim, que está acumulado e que eu vou deixar para pós-doc, para vários artigos, assim, tem muita coisa para trabalhar. Né? Porque como ele trabalhou, assim, só de coluna da Charles do Miranda é de 72 a 95, então é muita coisa, porque ele faz isso diariamente. Então, por exemplo, quando eu comecei o PIBIC, eu fiz um mapeamento geral do que era o que era o material do meu pai, né? Então eu acabei olhando pelo menos uns 10 anos, assim, e olhando de maneira intercalada, porque não tinha como, era muito material, e eu não tinha como terminar, por exemplo, para o PIBIC. E aí, eu conversando com o meu orientador da época, falei assim, cara, tem que encontrar uma maneira de tentar ver pelo menos de uma maneira geral para que quando chegasse no mestrado você tivesse uma visão um pouco mais centralizada do que dá para trabalhar em nível de dissertação. E concluí o PIBIC, foi um processo de aprendizado maravilhoso, né, que eu recomendo bastante quando você faz assim como, né, já pensando no mestrado em si, já pensando como um trabalho que você fez assim, já que você vai aproveitar plenamente depois, né? E eu, de fato, tive esse privilégio. Agradeço muito às pessoas que me apoiaram. Então, já entrei no mestrado com muita coisa, já com muita fonte, já com muito material, mas ainda sem um norte específico para seguir. E aí entra agora no ponto que eu queria chegar, né? Dentro dos vários materiais que a gente tem ali, e dentro do tempo também que a gente tem disponível para trabalhar e tal, cara, é muito material e eu resolvi, né, fazer uma leitura geral de tudo. Fiquei olhando dias e noites os materiais, lendo assim, e assim acidentalmente, numa nota de rodapé de um livro, né, até de um jornalista, o nome dele, Sebastião, se não me engano dele, que falava sobre as derrotas do Arena em 74. Acho que era 16 derrotas, né, do Arena em 74. E fui atrás desse material, dei uma olhada. E quando eu cheguei ao final de 74, no material do meu pai, eu consegui ver uma regularidade grande de materiais ligados à questão política. E eu vi um negócio gigantesco ali. Eu falei assim, nossa, isso aqui é um negócio bem interessante, assim, assim, eu fui aluno né, de graduação e tudo mais, e não consegui ver tanta importância no tema da eleição. Apesar de ver o René Remonde e vários autores ligados a essa questão da cultura política discutindo
o papel da eleição, eu não tinha parado para trabalhar ou para pensar um trabalho ligado à eleição em si, né? E no mestrado, né, consegui reunir um material maravilhoso, porque dessas 16, né, vitórias do MDB, uma foi aqui, levando carreira, basicamente o Nordeste inteiro também venceu, Rio de Janeiro venceu, São Paulo venceu. É a eleição, inclusive, que o Itamar Franco, né, sobe também para o Senado. E consegui ver um universo ali, né? Eu falei assim, caramba, né? Olha, eu falei assim, olha só, isso aqui dá uma boa dissertação, assim, dá para trabalhar um bom argumento aqui, né? Sobre esse papo. E daí concluí a minha tese, a minha dissertação, né? Dissertei sobre a questão da eleição de 74 aqui em Manaus e como né, o seu Miranda assistiu, né? E como ele representou a partir da sua coluna, né? E aí fazendo debate entre como a crítica ia se posicionando, como outros jornais iam se posicionando e como é que a política ia estabelecendo, né, esse novo paradigma que estava nascendo ali, porque a eleição de 74 é uma eleição especial, por uma coisa que eu falo daqui a pouco. Bom, finalizando essa parte do mestrado em si, aumentar o volume. Ei, esse melhorou aí, César? Melhorou? César? Beleza. Ok. Bom, então, chegamos nessa parte do mestrado, né? Finalizei essa etapa e fiquei com um monte de material acumulado, né? Porque o meu pai fazia humor da tanga que nascia, do hippie que estava aparecendo aqui, até, né, as questões mais políticas. Só que uma coisa que eu observava bastante no meu projeto é que o direcionamento do jornal nesse momento de 72 até 75, que foi onde eu parei de analisar, né, mais profundamente assim, eu via que o jornal ganhava lentamente um pouco mais de autonomia, né? E que cada vez mais o Miranda ele ia se tornando um porta-voz, né, do Calderaro, que no caso era o editor-chefe. Então era como se o Miranda e a charge dele fosse um, uma janela, assim, onde fosse um mediador possível, a partir, né, da blindagem do humor, para poder tocar em assuntos que ele poderia dizer depois que era só uma brincadeira, mas não, na verdade ele estava alfinetando ali, né, o governo. Só que a gente tem que saber localizar que o A Crítica ele não é ele é um jornal que apoia plenamente o golpe militar, né? E em próprio 74, nos seus 10 anos, ele faz uma comemoração grande ali sobre os 10 anos da Revolução, né? Só que a gente já consegue observar ali uma nascente autonomia. Ele começa a soltar artigos criticando a ditadura em Portugal, criticando a ditadura em outros países, relembrando processos que já acabaram, e eu não acho que essas coisas são gratuitas assim, né? Então, cheguei para o doutorado, né? Tive uma passagem em um outro programa, só que com essa situação toda política que rolou, teve um problema com os financiamento de projeto, acabei voltando para Manaus. E fiquei na espera de trabalhar esse tema, mas trabalhar dentro de um espaço onde eu pudesse ter uma ajuda, né? E eu encontrei essa ajuda trabalhando com o César, né? Já que o César está envolvido com esse projeto que envolve a ditadura, decidi então verticalizar uma das perspectivas do Miranda, né? Dos temas, dos enfoques temáticos do Miranda, e verticalizar para essa discussão que nasceu agora, né? Como eu disse para vocês, a primeira etapa desse projeto de doutorado, dessa tese, vinha, né, da formalidade do projeto ao humor do processo, né? Ou seja, de como o projeto de ditadura social se colocava para cá, né, que ele não se colocava como ditadura, se colocava como revolução, e como é que o processo era possível de ser alcançado a partir, né, de uma análise cuidadosa do humor. Como é que a gente poderia encontrar no humor uma forma de tatear e conseguir ali, por uma janela bem específica, entender como é que ela se ligou ao processo da própria cidade. E eu conseguia ver isso bastante em várias matérias do meu pai. Bom, e aí, durante o processo, já passou o primeiro ano, a gente já fez as disciplinas, né? Então, para o primeiro plano de redação,
a gente estabeleceu aqui, né, políticas e eleições em Manaus durante a reabertura. Um estudo a partir das charges de João Miranda publicadas no periódico A Crítica. Então, a gente já inverteu um pouco. Nosso objeto são as eleições, né, as eleições políticas em Manaus, a partir das charges do Miranda. Então, o nosso enfoque vai estar muito mais trabalhando em cima desses eventos políticos que aconteceram na cidade e como esses eventos políticos aí foram, né, vistos ou trabalhados e interpretados pelo João Miranda. Agora, já, né, já numa segunda fase do plano de redação, eu achei interessante uma palavra que eu vendo um desses autores. E eles têm uma coisa bem incomum, assim, né? Porque é engraçado, porque esse assunto da ditadura em si, ele é, no sentido de debate, ele é um pouco recente. Ainda tem muita gente disputando questões conceituais, né? E com esse retrocesso que a gente está tendo aí político, a gente está assistindo à emergência de vários historiadores se engajando e tentando, né, se envolver cada vez mais com essa discussão. E aí achei uma coisa legal que ele sempre trabalha é sobre o conceito de inflexão, né? E aí eu achei legal esse termo, né, que é a inflexão da ditadura, como se a gente, esses 10 anos, né, de consolidação da ditadura, né, aqui em Manaus, no Brasil, a partir de 74 e a partir dessa eleição em específico, né, como é que ela começa a agora sofrer um novo direcionamento. Porque essa eleição de 74, ela é bem visível que ela marca, né? Tá certo que o Senado, por mais que tivesse todas essas vitórias, ainda era uma minoria frente a um congresso de arenistas, assim. Mas marca uma voz ali, o início de uma voz, o início de um projeto ali, né? Principalmente de um discurso de redemocratização ali dentro. Então eu coloquei aqui, né, como um novo título já para ser trabalhado, né? Coloquei assim: inflexão da ditadura, eleições e reabertura política a partir das charges de Miranda, de 75 a 83. Isso aí é uma coisa também interessante de falar, né? Porque vendo essas discussões assim do Carlos Fico e do Demian Bezerra, existe muita discussão sobre essa parte da cronologia, né? De quando acaba, de quando começa, assim, e é engraçado, porque quanto mais você vai entrando no projeto, você vai diminuindo a dimensão dele, porque é tanta coisa que vai abrindo todo um universo aí, né? Então, no começo, né, eu joguei para 85, aquele recorte clássico, mas como o próprio Demian Bezerra e vários historiadores trabalham aí, né, 85 não é mais simbólico, porque na prática ainda tinham várias repressões acontecendo com trabalhadores ali, né? Acredito que esse marco vai cada vez mais se consolidar em 88, mas, como a gente está trabalhando Manaus aqui, né, eu acredito que essa mudança aí que acontece em 83, com o Gilberto Mestrinho, com essa entrada e a eleição do sufrágio, né? Então, eu acho que ela já marca uma nova inflexão aqui dentro, porque é uma nova elite política que está entrando, né? Que o Gilberto Mestrinho chega e também traz a cria dele, que é o amazonino. Então, resolvi, né, colocar nesse momento essa discussão de 75, né, que é quando acontece essa eleição aí, que é um marco de inflexão, na minha perspectiva, né, e de 75 a 83, né, tentar ver como que ela se instala, como é que ela se projeta, quais são os primeiros resultados e quando essa nova elite política em Manaus começa a se instalar e como é que o Miranda e o jornal A Crítica começam a se posicionar, né, em relação a isso. Então, né, deixa eu só ver o horário aqui, quantos minutos tem, César? Senão eu vou falar a noite inteira aqui. César? César? Quantos minutos tem? Só para eu... Você falou com 40 minutos, né? Fazer a apresentação. Ô, Thiago, vai tranquilo. Fica à Então posso vontade, falar, 30, né? Então, 40 beleza. minutos. É porque eu vou acabar comentando tudo aqui, que eu tenho muito coisa para falar. Enfim. Então, num primeiro momento, né, em conversa com o César, a gente resolveu fazer um balanço aqui do que a gente poderia trabalhar. Como eu disse para vocês, meu problema já é, tipo, a quantidade de materiais que tem, né?
Então, nessa a gente separou alguns tópicos que são específicos, assim, né, cadê essa negócio aqui? Então, para um primeiro capítulo, né, na verdade, só fazendo uma retrospectiva aqui. Agora, a inflexão da ditadura, eleições e reabertura política a partir da Charge de Miranda, de 75 a 83. Né? E, cara, é engraçado, porque eu ainda tenho... O Miranda, a partir de 78, ele começa a ter ainda um outro espaço, que ele começa muito fragmentado no começo, que é o Moranda, e ele começa a mudar também o traço dele. E em 78 ele já não tem mais só a charge do Miranda, ele vai começar a entrar em outras colunas, né? Ou seja, a partir de 83, que é quando vem essa nova elite política, e é onde quando Miranda também vai se envolver com política, porque ele vai ser candidato em 88, engraçado, porque ainda tem muita coisa para trabalhar, ainda tem mais 10 anos para trabalhar, ainda, ou seja, eu ainda tenho um legado grande para trabalhar em relação ao seu Miranda. Então, temos aí a inflexão da ditadura, né, focada mais na questão das eleições da reabertura política para esse projeto, né, para essa tese, e trabalhando essa tese muito clara de que o Miranda foi, né, e isso já desde o mestrado vem trabalhando, sim uma arma política do Acaudurado, uma arma bem sofisticada, inclusive, e focando mais nessa questão agora do objeto da eleição política, da eleição política em Manaus, né? Objetivo geral, analisar o processo de reabertura política e eleitoral em Manaus a partir das charges de Miranda, né? Então, inverter um pouco a situação, que já no mestrado eu trabalhei muito mais o Miranda em si, né? E agora eu estou trabalhando a eleição, né, a partir do Miranda, no caso. Bom, e dentro dos objetivos específicos, né, nasceram, então, as propostas de capítulo, né? E eu fiz uma espécie de plano de redação no momento. Vale citar também que a maior parte das minhas fontes está na biblioteca pública, né? E o acesso está complicado. Vejo a hora desse momento todo que a gente está vivendo, né, passar. E no momento estou trabalhando com o material que eu já tinha, né? Só que é um material fragmentado, né? Pela velocidade que eu coletei esse material, é um material fragmentado. Já com a possibilidade de pesquisas mais ampliadas, eu já consigo já ter um acesso já pontual, porque agora eu tenho perguntas assim bem objetivas, eu preciso encontrar tal jornal em tal edição para conseguir tal fonte, para conseguir tal resposta, né? E, enfim, estamos nesse momento, né? E não só eu, todos os meus colegas lá, todo dia a gente acompanha ali como é que chama? O WhatsApp, né? E todos eles estão reclamando também, porque eles querem trabalhar, pegar esses materiais aí que estão na biblioteca pública, em outros lugares no IGA, e tá difícil. Mas enfim, vamos chegar lá. Bom, e aí para esse primeiro momento, né, como a gente está trabalhando já o governo Geisel, lembrando que tem toda uma expectativa em relação ao governo Geisel aqui em Manaus, né? Não só no Manaus, como no Brasil. Até porque ele aparece numa crise, né? Essa crise da década de 70 é uma crise complicada. Porque, tipo, a guerra que envolveu ali os árabes e os israelenses, né? E que com a vitória de Israel e os árabes foram lá segurar na parte onde doía, que era a parte do petróleo, a gente tem uma crise de petróleo gigante, né? E é engraçado como esse lance do petróleo é curioso, porque ele foi gerando, né, uma espécie de universo, assim, por exemplo, aquele filme Mad Max, né, ele é uma visão apocalíptica de um mundo onde as pessoas, por exemplo, viveriam, caçariam, matariam as outras por causa de gasolina. Então, eu estava vendo desses cineastas falando disso, né, de como é que os problemas da década de 70 acabavam alimentando o universo da filmografia da época. E eu nunca tinha parado para pensar, né, como essa questão da gasolina era tão ligada aos problemas do Brasil em si, né? Porque quando a gente pega as crises do começo da década de 70, a gente tem um governo extremamente forte que venceu essas eleições de 70, 72 de uma maneira, sabe, com uma força gigante, assim, né? Ao ponto deles decidirem, inclusive, assim, pensar em só ter um partido. Só que, como a gente bem sabe, o Arena tinha um cuidado grande com a imagem dele,
né? Então, deixar essa imagem de uma oposição, de uma da existência, pelo menos, de uma oposição aqui, por mais ínfima que fosse, né, na teoria deles, era uma forma de deixar a palavra democracia em voga, porque eles acabavam colocando, não, a gente está aqui porque a gente está num projeto político democrático. E tem uma coisa interessante do que o Demian fala naquele miséria da historiografia que ele fala, que eu acho interessante, que ele fala que é sobre a questão do anacronismo em relação à palavra democracia no Brasil. Eu sempre fiquei guardando essa tese na cabeça e ficava pensando, né? Falei assim, cara, não é que isso tem um fundamento legal, essa tese dele. Porque, assim, eu ficava pensando, né, o que significava a palavra democracia para uma pessoa, né, na década de 70 que nunca tinha vivido, assim, uma experiência de fato democrática, né, ou vivido numa experiência democrática em si, né, ou num Estado de Direito onde isso de fato funcionasse. A gente tem uma trajetória enorme de golpes, né, um atrás do outro, e como a Maria Celina diz, né, a própria trajetória dos governos militares, e eles adoram, né, colocar que são uníssonos, que falam uma única voz, mas quando você vai lá ver a trajetória, para o próprio Geisel entrar, foi um próprio golpe dentro ali, né, contra a linha da linha da ditadura, ou da linha dura, né, ali dentro. Então, esses grupos, eles mesmos ficam se auto-sabotando, dando golpes entre eles, né? Então, esse universo do Geisel, assim, da década de 70, ele tá pegando uma batata quente na mão, né? E é um negócio complicado, porque ele tá vivendo uma época onde ele vai ter que encontrar soluções ou tentar encontrar uma imagem um pouco mais, né? E eu imagino que essas vitórias que eles tiveram em 70 e 72 deram um gás assim para eles, assim, de que não, acho que dá para a gente até flexibilizar um pouco para dizer que está mais democrático. E aí vem a eleição de 74. E é interessante porque o, a propaganda em si, como a Maria Alba fala, né? Maria Alba Barbosa, na virada dos anos 60 para 70, a gente tem uma mudança grande, até da diagramação dos jornais. Você pega ali a Crítica, ele é um jornal que no começo tinha uma diagramação muito próxima do Jornal do Comércio, que é uma porra de letras e tal. E quando vira para os anos 70, e é onde inclusive Miranda entra, né, como uma das novas estratégias midiáticas lá, digamos assim, né, do A Crítica, ele muda o layout, ele começa a trabalhar com mais imagens, ele começa a trabalhar com, com textos mais acessíveis, né, menos rebuscados, com um editorial menos rebuscado também. Então, essa mudança para a década de 70 mostra também uma mudança de uma nova mídia que está aparecendo. E essa nova mídia vai levar não mais aqueles programas gravados que se tinha antigamente ou quando na época do rádio, onde o cidadão chegava lá e simplesmente falava o seu pronunciamento. Agora, esses políticos eles vão ter que atuar, né? E nessa parte de atuar, nessa parte de ir para o embate ao vivo lá, e as pessoas, lógico, a televisão não era uma coisa tão acessível quanto é hoje, mas a repercussão do que saía na televisão, ela pegava, ganhava o rádio, ganhava o jornal, ganhava, né? E na medida que virava um assunto que quebra o padrão, como o próprio Henry Bergson fala, né? O humor, ele nasce da quebra, ele nasce do contraste da coisa. E uma figura de político deve ser uma pessoa teoricamente equilibrada, né? Ela tem que ser uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, se é aquela pessoa que ele vende na época da eleição. E na hora que aparece uma propaganda política onde eles estão indo para porrada, quando eles começam a se agredir, né? E no caso a gente tem políticos amazonenses aí que tem uma retórica muito mais incisiva, e eles iam para porrada, né? Ou seja, na medida que um político desse começa a se esmurrar num programa de TV, onde tem que dar polícia, que é uma das coisas, inclusive, que a crítica denuncia, e o Miranda cria várias charges em relação a isso, que eu apresento na minha dissertação, né? A gente está num momento onde um novo tipo de político está aparecendo, né? E talvez o Geisel foi uma surpresa para ele, né? Talvez o Arena nunca imaginasse que uma situação dessa, uma abertura
né, no campo desse jogo político pudesse gerar essa derrota tão pesada que eles pegaram, né, em 74. E aí, começando em 75, a gente já tem, né, uma crise não só desse modelo de político anterior, mas a gente começa a enxergar, e tu pode colocar aí, César, uma das charges, por exemplo, sobre gasolina. Né? Tu começa a enxergar esses elementos aqui virando piada aqui em Manaus, né? Por exemplo, aqui a gente tem né, essa charge do Miranda, a gente consegue observar aqui, tipo, ele tem muita pegada do Ziraldo, né? Você vê pela questão do pé, você vê pelo alguns elementos que ele utiliza. Né? Ele tem uma conexão com isso, mas depois eu falo mais sobre isso. Tem aí os dois personagens dele, que é o Valdic, o cachorro Valdic. Depois fui descobrir que esse cachorro estava ligado à música do Valdir Soriano. Eu Não Sou Cachorro Não, que ela inclusive é de 73. Né? E aí o Miranda fala sobre a gasolina, né? Já sempre remetendo ao plano da cidade. Uma das coisas interessantes do Miranda é que quando ele fala de cidade, ele tem que mostrar duas coisas. Ou ele mostra um traço em L, que é para dizer que tem um prédio, ou ele mostra um Fusca, um carrinho que fosse de época, né? E engraçado, porque Manaus não tinha prédio na época. Então, enfim. Mas isso é só um ponto para a gente falar depois. Mas, enfim. Passando para essa parte aqui, né, da crise em si, estabeleci o seguinte, né? A ditadura em crise, ou o ocaso da ditadura, né? Que no caso, uma sugestão que o César deixou. Geisel, a distensão lenta e gradual e o fim do milagre econômico. Né? Aí, nesse momento aqui, eu escolhi, né, em fazer um panorama político do Brasil na década de 70. Encontrei alguns artigos legais. Aqui, o próprio artigo que tem no Brasil Republicano, no volume 4, é um artigo que eu achei bem bacana. Tem um aqui que eu achei legal, que é a ditadura de segurança nacional no Rio Grande do Sul, história e memória, o fim da ditadura e o processo de redemocratização. Tem uma porrada de artigos só ligados a essa questão da reabertura política, né, que eu, no caso, estou fichando. Bom, aí, passando dessa parte maior da ditadura, né, e afunilando cada vez mais, a gente tem que saber localizar essa passagem aí do João Walter Andrade, né, o governador, para o Enoque Reis. O Enoque Reis eu trabalhei um pouco na minha dissertação. Né, ele não deu para focar muito nele, mas você via que era um discurso que estava muito dentro do Enoque Reis, era a questão dele não ser um forasteiro. Que esse vinha muito esse discurso de que as pessoas que administravam Manaus eram pessoas de fora, e agora não, é um cara do interior, né? É um cara formado aqui, formado em direito e tudo mais, então se tinha uma grande expectativa. Só que o Enoque Reis também foi muito, assim, foi muito criticado, e ele foi também, muita gente perguntava a ele como é que seria o governo dele dentro de uma oposição grande dentro do Senado. Ele tem vários artigos falando disso, né? Sobre esse ponto. Bom, então, para essa primeira parte, aí, né, vou ter que, chegando já na parte agora do Miranda, né, no caso, guinada da oposição para a eleição de 74, 16 cadeira do Senado. Aí, trabalhar, porque a gente não tem muito material sobre esse contexto, não. Aí tem que realmente desenvolver, né? Trabalhar com a bibliografia local, nacional sobre a crise, mas aí, né, trabalhar como é que o Miranda está interpretando e como é que ele está dando essa leitura, né, sobre essa eleição aí do Enoque e essa nova relação que ele está tendo dentro desse momento de crise. Né? Falando um pouquinho mais do Enoque, dentro da crise econômica, ele tem um livrinho, né, que é Discursos e Metas dele. Ele fala muito, é engraçado porque eu passei essa semana lendo ele, e tem muita coisa ali linkada. Ele não fala na palavra reabertura. Eu acho interessante, assim, é um cuidado que ele tem de não falar nisso, né? Mas você já começa a ouvir a palavra distensão, né? Já é um primeiro contato com essas palavras, assim. Você vê que ele está linkado pela própria indicação também, né? Está linkada a questão do projeto do Geisel, mas é um cuidado grande, assim, não é uma reabertura tão clara, assim, é literalmente gradual. E não é tão gradual no sentido linear também, porque quando isso chegar em 77, o pacote de abril, o negócio vai fechar de novo.
Mas enfim, vai continuar que a gente não termina. Aí, seguindo, né, tem o jornal A Crítica e o Projeto de Abertura Política, tem os próprios editoriais que são bem enfáticos. Nessa parte é até interessante, porque a Marialva ela geralmente coloca que a partir dos anos 60 e 70, existe uma tese que fala bastante em cima disso, né, que é a questão dos jornais perderem um pouco de identidade e de ser um jornal com menos posicionamento, e o A Crítica é um jornal que, a partir dos seus editoriais, deixa bem claro o posicionamento dele a favor do governo e o que ele pensa. Então, um material que eu coletei essa semana, que vai falando sobre como é que eles enxergam a entrada do Geisel. São 10 editoriais, então foi 10 jornais que A Crítica colocou e postou na sua capa, na segunda capa lá, né? Na segunda parte da capa, e falando sobre o que eles pensavam sobre a questão do Geisel, né? E aí, né, entrando nessa parte aí de imprensa, é lógico que tem que fazer um debate teórico, né? Aí tem vários autores legais aqui, tem a Tânia Luca, tem a Ana Martins, a própria Marialva, que eu já uso já desde o PIBIC, que eu acho muito legal os 2 volumes dela. Tem um outro agora que eu estou lendo também, que é História da Comunicação no Brasil. Tem a Heloísa de Faria Cruz também, que é um clássico. E o do Marcos Napolitano também, que é um que está na minha lista aqui para adicionar esse primeiro capítulo, né? Que é muita coisa para fazer. Mas enfim, aí já na questão da crise e a recessão no traço de Miranda, essa parte aí já vai ser né, o desenvolvimento lá das crises já tem que fazer uma parte de análise mesmo, mais pontuais em relação à grafia. Só colocando uma coisa aqui, César, tu coloca uma charge aí do Miranda, qualquer, sobre, sei lá, sobre comida. Tu coloca uma charge dele, isso. Por exemplo, essa aqui é sensacional. É engraçado que o Miranda, ele como é que chama assim? Ele repete algumas piadas, né? Porque ele fazia todo dia, então uma hora ele tinha que repetir. Essa aí eu consegui ver pelo menos umas 4 vezes, pelo menos em todo ano, só que de uma maneira diferente, né? E ele vai falando aí sobre a questão da comida, né? Tipo, ele fala assim, basta a senhora dar pro guri aí de 6 em 6 horas diariamente muito leite, pão, né? E bem, bifes de safra de gado, de carne, tipo assim, oferecendo uma comida que não tem nada a ver com a condição do país naquele momento, né? E dentro dessas crises que o Brasil estava passando, a gente estava tendo uma crise pesada aqui, que era uma das coisas que daquele deputado, agora fugiu a cabeça, César, me diz aí, o Flávio, fugiu agora o sobrenome dele, Flávio. Esqueci agora o nome do vereador em si. E aquele deputado, o famoso bigode. Oi, Fábio, né? Fábio Lucena? Isso, Fábio Lucena. Esse mesmo, tá fugindo da cabeça. E o Fábio Lucena, ele foi, inclusive, pugnado na eleição de 74, porque ele estava num projeto, né, segundo os materiais que o MDB estava apresentando no jornal, tinha bastante fundamento, de que tinha uma elite manauara aqui tentando valorizar o preço da carne e escondendo essa carne para que o preço ficasse cada vez mais caro, que era o tal do frigorífico lá do Frigomassa. E eu fiquei interessado nessa parte, né, da questão da carne, porque aparecia direto no discurso do Miranda essa piada sobre a carne. Tanto nessa aí como ele fala, né, tem que oferecer um bife pro seu filho e tal, porque ele está precisando de proteína e tal. E uma das coisas que o Fábio Lucena comentava é que tinha esse grupo, e esse grupo estava linkado diretamente ao prefeito, ao Frank Lima. E aí, nessa parte que eu achei interessante, porque né, nesse embate aí, que segundo o Fábio Lucena dizia, né, tinha provas o suficiente para tirar o Frank Lima do governo, né, no caso da prefeitura, ele acabou sendo perseguido e acabou não participando dessa eleição aí de 74 para 75, né?
E uma das coisas interessantes, né, que a gente acaba descobrindo, e o próprio Demian também fala bastante disso, né? Tipo, aqui em Manaus a gente tem qualquer pessoa que você for conversar que não tenha muita leitura sobre esse momento, acaba romantizando bastante a questão da ditadura aqui. Se você analisar o próprio jornal A Crítica, a maior parte dele é trabalhando o desenvolvimento e a questão do desmatamento na Amazônia como uma coisa bem romântica mesmo, como uma coisa que era necessária, que era um projeto que ia levar o Manaus a uma categoria diferente de sociedade. Então, parece sim que ficou bastante claro aqui que não houve uma oposição, né? Ou que não se desenvolveu uma oposição sólida a esse modelo de governo aqui. E o que a gente mais consegue, assim, não precisa ir muito longe, assim, né? Você entra na própria charge do Miranda, e quando ele tem uma das charges que eu acho interessante, que ele fala assim, começaram a contagem dos votos. Aí ele fala assim, quantos pontinhos tem? Tipo, é uma piada em cima da questão da abstenção. E o jornal A Crítica, na eleição de 75, sempre coloca isso, né? Que a abstenção era muito grande. E é engraçado, porque o Demian fala disso no trabalho dele do mesmo jeito. Ele fala assim, se fala muito que não tinha a ditadura, ela tinha, o Arena tinha um grande apoio, mas quando você vai olhar nas urnas, tem uma quantidade gigantesca de abstenção de votos. E nesse caso específico do Frank Lima, inclusive eu fiz um artigo recente sobre isso, e mostra de fato que assim, essa galera que estava observando esses atos do Frank Lima se posicionaram contra e fizeram manifestações ali na frente da prefeitura, né? Não foi gratuito assim. Então, isso demonstra, sem muito esforço, assim, de que existe uma galera descontente, existe uma oposição aqui que, apesar de não ter ganhado voz na história, né, está ganhando agora com os projetos que estão sendo desenvolvidos, né, existiu e que, assim, foi de fato ofuscada mesmo, né. E esse é um dos desafios que a gente tem tanto no Letrade, né, que é o nosso laboratório lá de trabalho de ditadura, quanto é um desafio que a gente tem acho que pessoal mesmo, assim, de mostrar que existe uma trajetória em cima disso, de que as pessoas que estão aí na luta hoje, elas não nasceram agora, né? Também tem um legado em cima disso. Então, fechando essa primeira parte aqui, só para a gente não se estender tanto, que eu quero também ouvir as perguntas de vocês. Tem a guinada da oposição, 74. O Amazonas em crise, Enoque Reis. O jornal A Crítica, Projeto de Abertura. A crise e a recessão no trabalho de Miranda. No segundo capítulo, né, a gente já vai trabalhar a questão do MDB e da Arena das eleições de 78. Só lembrando que deu problema, né? A eleição de 74, 75. Então, o pacote de abril já vai ter, né, que vai vir a questão do senador indireto lá, do senador biônico, já vai ter um controle muito grande ali, vai entrar a Lei Falcão, e já vai ser um controle maior, ou seja, essa reabertura vai se fechar um pouquinho de novo, né? Mas eu acho que essa inflexão, que é o que eu venho defendendo na minha tese, né? Essa inflexão, ela, apesar de você fechar, ela vai continuar ainda, né, no seu processo. A gente tem aí a gente tem uma alta Idade Média, uma baixa Idade Média, agora a gente tem a baixa ditadura, né? Que já está no seu processo aí. Aí no capítulo 3, debatemos assim para falar sobre a questão da anistia e o fim do bipartidarismo, né, no governo do Estado em 82. E aí essa questão das eleições de 82 já marca, né, uma nova trajetória de uma nova elite política que está vindo ali, né, com o Lindoso e mais lá para frente, né, eu não sei como se vai dar tempo, porque na medida agora que eu estou de fato de cabeça da pesquisa e vendo, começa as seleções, né? E eu quero muito chegar lá, que é nas campanhas diretas já, na eleição de 85. Já tentando ver aqui como é que como é que o Miranda vai trabalhar já nesse novo momento que vai aparecer, né? Mas eu já acredito que em 83 o negócio aqui dessa nova elite política, e como a crítica se linka a essa nova elite política que ele vai abraçar, né? Inclusive do Caldeirão tentando para vários cargos aí também para política.
ela vai me dar bastante pano para manga aí quando essa pandemia acabar, porque eu tô doido para chegar nesses jornais aí. Então, em tese, basicamente a pesquisa que eu estou desenvolvendo é essa. Ela passa por essa evolução, né? Venho trazendo essa discussão com o meu objeto da charge e do humor gráfico desde o PIBIC. No mestrado, tive esse vislumbre aí da questão da eleição, acabei me encantando, achei legal a discussão em si. Conheci o César, né? E o César, dentro desse projeto dele de trabalhar a ditadura aqui em Manaus, no Amazonas, né? E verticalizei o meu projeto para trabalhar essa questão da eleição e como o meu pai, né? Ou, no caso, o Miranda, tem que me acostumar a não falar isso. Né? Como o Miranda, ele representou esse processo inteiro, né? E dentro dessas várias perspectivas, de selecionar os trabalhos que falam sobre esse ocaso da ditadura aqui, né? Sobre essa decadência dela. Falar sobre... Cadê? Como o EDB e o Arena vão se estabelecendo a partir da eleição de 78, que já é um segundo capítulo, como Miranda identifica esse projeto de anistia, né, que vai sendo deliberado, e como é que, né, se conseguir, né, eu espero conseguir, chegar nessa campanha das diretas já de 85. Então, são esses focos temáticos, a evolução da minha discussão foi essa, e o meu desafio é esse, né? Bastante coisa para trabalhar aí. Não tem moleza, não. Beleza, Thiago. Muito obrigado aí pela tua fala. É sempre bom te ouvir e sempre bom pensar essas questões sobre a ditadura, sobretudo aqui no estado do Amazonas. A gente vive, certamente, um período bastante complicado, um período marcado por negacionismos, marcado por revisionismos e marcado por uma tentativa de reabilitação da memória da ditadura, de forma que, por vezes, funde memória e história como se fossem sinônimos. Né? Então, essa é uma das grandes dificuldades do pesquisador que trabalha no âmbito da história do tempo presente, porque a gente tem essa memória que contradita a nossa pesquisa, por vezes sem se dar conta de que são formas diferentes de acesso ao passado. Então, uma memória positivada da ditadura começa a emergir na tentativa de reabilitá-la, sem perceber, basicamente, de que a memória e a história são coisas diferentes. A memória é seletiva, né? E para a gente, nós temos que utilizar a memória, mas utilizar a partir de uma perspectiva essencialmente metodológica, que nos permita fazer um olhar crítico sobre a ditadura, em especial no Amazonas e na região amazônica. E o trabalho do Thiago tem uma característica muito interessante, que é justamente fazer este olhar sobre a ditadura no estado do Amazonas, mas um olhar a partir de um tipo de fonte que é muito interessante, que são as charges. E o fato de que o Thiago tem no pai dele esse grande chargista. Eu acompanho as charges do trabalho do Thiago, e as charges realmente são muito bacanas, são muitas, e tem temas muito diversos, permitindo abordagens muito diferentes. Então, é um trabalho muito interessante, instigante da gente ler e acompanhar. Para mim, como orientador, é muito bacana poder discutir isso a partir de um tema que me agrada muito, que eu venho trabalhando nele nos últimos anos, e numa perspectiva metodológica que é uma perspectiva diferente, que toma as charges como um ponto de partida para compreender este contexto da ditadura no estado do Amazonas. E aí ele trabalha com a ideia de humor, com a ideia do riso, mencionou Bakhtin, né? E Rodrigo Pato trabalha com charges. Eu separei até um livro mostrado para ele, que é um livro que como era boa a minha ditadura, né? E que reúne charges publicadas nos últimos anos da ditadura na Folha de São Paulo, e questionando de forma muito forte, né, aquele momento do declínio, do ocaso, como a gente utiliza no trabalho do Thiago, da ditadura. Um ocaso político, um ocaso econômico, em que o milagre econômico, entre aspas, passou por cima de todo mundo. Né?
Então, essas charts, elas são uma ferramenta metodológica muito interessante e muito bacana de se trabalhar, e o Thiago tem feito isso muito bem. Né? Só Bom, comentar um. Você falou uma coisa. antes de eu fazer, deixa eu só comentar o pessoal, Tá, cara, pode falar. porque aí coloca quem tá nos vendo no Facebook, né? Então, a Fernandinha que mandou uma boa noite, a Fernanda também trabalha com ditadura, faz uma dupla muito bacana com o Tiago nas discussões sobre ditadura no nosso laboratório, que é o Labuta. Né? O Antônio Ferreira mandou uma boa noite, o Luiz Antônio está aqui também, né, falando do Fábio Lucena, o Elson mandou um abraço, a Nástia manda os parabéns, a Vanessa manda os parabéns, e o Obrigado. Luiz fala que trabalhos que despertam interesse. A Raquel dá os parabéns. Tiago, é contigo. É que você comentou sobre a questão do humor em si, né? Uma das coisas assim que a gente tem várias perspectivas sobre o humor, né? Eu lembro de um dos livros assim, né? Lá na época que eu era do Pibic, e eu lembro direitinho de um livro que era a História do Riso e do Escárnio. É um livro gigante, assim, maceta, né? E eu lembro assim, cara, eu não tenho dinheiro para comprar, cara. Eu tava agoniado para comprar aquele livro, era de caríssimo, era 200 pau, assim. Aí eu lembro, né? Cara, eu chorei pro Balcala, cara. Pô, compra esse livro, pelo amor de Deus, deixa aqui no Lia que eu quero ler ele, né? Aí ele foi lá, comprou, deixou no Lia, agradeço bastante. E aí caí de cabeça nesse livro, né? Que era a história do Riso Scar. E aí, cara, eu nunca tinha visto tanto das perspectivas que tinham historicamente sobre riso. É um diferente do outro. Tu vai ali dos pré-socráticos ali até o Nietzsche, saca? A gente tem várias perspectivas sobre isso, porque vários comentários sobre tal. Uma das coisas bem constantes ali, né, sobre um dos filósofos, que era Wittgenstein, ele falava sobre o riso ser uma visão de mundo também. Né? Não é só uma risada em si, é uma visão que você tem, porque você está compartilhando ideias em si. E uma das coisas que me bateu bastante, né, em relação a esse pensamento já mais moderno do riso, era pensar o seguinte, né, que o Miranda, ele estava escrevendo para alguém, né, ele estava escrevendo para um público, por mais que ele fosse um chargista que trabalhasse para um jornal, né, linkado ao governo, claramente, financiado por esse governo, né, a crítica saiu de um jornaleco para um jornal gigante ali nessa mudança de layout. É bem nítido isso. Você pega de 60 para cá, o número de edição cresceu é gigante. Eles tornam um jornal gigante no Amazonas em si. Então, quando você pega, né, essa transição e você começa a observar que o Miranda ele está numa fronteira muito interessante, porque ele tem que fazer o público rir, e para você fazer a pessoa rir, ela tem que compartilhar das ideias de ti. Senão, tu não vai contar uma piada e vai ficar sozinho. Né? Tipo quando você conta uma piada que não tem graça porque as pessoas não veem sentido nela. Então, ele está numa fronteira onde ele tem que criar uma piada para um público gigante e, ao mesmo tempo, tem que agradar o chefe. Então ele fica numa fronteira muito específica ali, porque você observa que ele insiste em algumas piadas. Ele fica reforçando bastante algumas piadas, né? Então, se ele está reforçando a piada, tem dois motivos. Ou ele está muito querendo que faça sucesso, porque ele gostava, qualquer pessoa que conta uma piada quer ter seu feedback, né? Ou de fato aquela piada estava tendo algum sucesso. E eu comecei a mapear isso, né? A quantidade de temas que ele reforçava semanalmente falando de um determinado ponto, né? E, assim, a gente consegue observar ele agindo, né, como uma forma de alfinetar ali as instituições. Ele cria, inclusive, alguns, vou dizer assim, como os personagens arquetípicos, assim, é engraçado. Quando ele vai falar Kosama, ele cria uma mulher, como estava aí no layout da apresentação, tem uma mulher, uma Kosama gigante gritando. Toda vez que ele vai falar de uma instituição, ele fala de uma mulher bem farta, assim, com os colares bem grandes. E aí, quando você vai entrar nesse universo da semiótica, você vai encontrando ali que são linguagens desse próprio universo humorístico, que quando bate no leitor, o leitor vai lá e acaba se identificando. Mais para frente, assim, você começa a observar que ele vai criar imagens para o MDB, uma imagem de uma mulher, sempre uma mulher bem farta, com os colares gigantes e cafonas, assim, para o Arena, como se fosse uma mulher mais conservadora, mas muito forte, né?
Então, é legal analisar. É lógico que a gente não tem, uma das coisas que a gente discutia, quando eu ainda comentava com o pessoal lá de Santa Catarina, era isso, né? Não dá para a gente analisar a zona de circulação, porque não dá para saber quem riu, né? A gente dá para saber a partir da zona de produção, assim, como e por que o Miranda investiu tanto no tema, por que a crítica desenvolveu tanto com uma grande objetividade o reforço desse discurso de piada num determinado momento, sabe? Por um lado, a gente tem um sucesso, né? Mas também tem um discurso ali que está sendo colocado com uma objetividade grande, né? E é bem claro a posição do Miranda como uma arma política do Calderaro. Né? Mas é uma arma que, engraçado, com o tempo vai ganhando ele vai mudando o traço dele, ele vai saindo, porque, assim, uma coisa é a charge, outra coisa é a caricatura. A caricatura vem do caricare, que é de caracterizar algum ponto, por exemplo, se eu, sei lá, quisesse fazer uma charge do César aí, a charge não teria cabelo, por exemplo. É um ponto característico teu, assim, né? Então, assim, seria um ponto que eu colocaria, porque eu vou caracterizar o objeto em si. Já a charge, não. A charge, ela vem do carregar, mas no sentido de conteúdo. Então, se eu vou, por exemplo, falar numa pegada chargística, eu vou focar no conteúdo da imagem, e desse conteúdo da imagem eu vou deslocar um pouco a caracterização, né? Então, o Miranda ele vai virar um chargista híbrido com o tempo, né? Ali para a década de 80, é bem nítido que ele faz charge, no sentido de um discurso forte, e defendendo o discurso do jornal e tudo mais, que ele era muito amigo do Calderaro, mas trabalha com bastante característica, vai criar muitas caricaturas de políticos e tudo mais. Então ele vai mudar bastante o traço dele para lá, né, para a década de 80 em si. É bem interessante essa parte depois. Pô, que bacana, Tiago. E deixa eu ver se tem mais alguma questão. Eu gostaria, então, já que não tem questão por enquanto, que tu falasse um pouquinho mais dessa trajetória do teu pai como chargista, né? De quanto tempo ele permanece no jornal, desse momento em que ele passa a ter uma coluna com o nome dele, que é um momento significativo e que demonstra o reconhecimento que ele passa a ter, não apenas no âmbito do jornal, mas muito provavelmente no espaço urbano, né? Como um chargista reconhecido de renome, né? E até o momento da tentativa de ingressar nessa vida política lá em 88 que tu mencionou. Essa é a parte interessante. Uma das coisas interessantes sobre a história do seu Miranda é que a última pessoa que eu conversei foi a Dona Maria, que é a minha mãe, né? Depois de ter lido vários autores, de ter lido vários teóricos do riso, eu esqueci de falar com a minha mãe. E eu lembro num final de Pibic, assim, aí eu falei assim, puxei minha mãe, fiz um café lá, e fui conversar com ela sobre. Sei, mãe, e aí? Me conta essa história aí do papai, como é que vocês se conheceram e tudo mais. E aí ela foi abrindo, eu fiz um mapeamento aqui na sala de casa, inclusive, né? Dela me falando quando conheceu, quando veio meu irmão, quando veio minha irmã e tudo mais. E o meu pai, ele é de 29, né? Eu já fui o último filho, né? Eu sou o caçula do caçula. Ele tem uma outra família anterior. Inclusive, uma das coisas bem emblemáticas do meu trabalho é que quando terminou a minha dissertação, a última charge que eu vi lá na biblioteca pública, eu lembro direitinho desse dia. Eu virei a página e era uma charge toda preta. Pá, um blackout, assim, não. Aí eu fui ler, era em 75, né? Era a morte da primeira mulher dele. Ou seja, a partir daquele momento ali já era uma. Ele estava finalizando um ciclo, né? A mulher dele tinha falecido por uma doença, ela estava sendo tratada no Rio de Janeiro. Ou seja, a partir de 75 começa a história basicamente da minha família, né? Já é uma outra. Ou seja, o próprio doutorado já vai mostrar um pouco mais de coisas ligadas à minha própria vida em si. Mas ele serviu, ele serviu lá no Rio de Janeiro. E essa é uma das coisas que eu não gosto de falar, mas assim, por não ter ainda nenhuma fonte. E ele está bem debilitado também, eu não queria focar muito nisso.
Mas a minha mãe, ela comenta o seguinte, que nesse período onde ele estava no Rio de Janeiro, quando ele estava servindo, ele acabou estudando, né, com o Ziraldo. E nesse ponto aí eu fiquei pensando, né, assim, pô, mas eu não tenho nenhuma fonte. Tentei até entrar em contato com o Ziraldo para. Só que acho que ele sofreu se eu não me engano, foi um AVC, alguma coisa assim, ele não tá bem. É uma pessoa que cuida dele e tal. Eu mandei mensagem para ela, falei assim: olha, não, vou logo jogar real que ele não tá bem, ele não tá lembrando de muita coisa, então é melhor, né, não posso te ajudar agora. Então é uma resposta que eu nunca vou ter, pelo menos né, até o momento. Mas segundo minha mãe, ele teve essa conexão aí com o Ziraldo, e de lá ele acabou pegando talvez esse traço chargístico dele. E quando ele chega quando ele volta para Manaus, né, já agora, já a partir de 49 e tudo mais, que ele começa a se estabelecer, ele entra numa crítica muito mais como um elemento de publicidade. Tanto que eu, no começo da minha dissertação, eu tenho uma abertura lá do capítulo falando disso, né, das primeiras coisas que eu encontrei dele. Ele fazia muita charge para a questão do futebol aqui. Né? O futebol aqui no Amazonas era forte na década de 70, né? Por mais que hoje seja um pouco mais fraco aqui, né, a questão do movimento do futebol, mas na década de 70 era muito forte. Então ele fazia muito material em cima disso. E um dos radialistas que tinham na época aqui, ele gostava de apelidar os times daqui, né? Como, sei lá, o Nacional era o Leão e o Rio Negro era o Galo, por exemplo. E aí o meu pai, ele acabou fazendo essas charges, né? Essas já são caricaturas, né? Dos animais e tal, e até hoje ficou atribuído isso, né? Porque se popularizou. Então, ele faz isso ao longo da redação do jornal e por mais de 30 anos, né? E como comentei na apresentação, essa mudança que está acontecendo de diagramação dos jornais não é só aqui em Manaus, é no Brasil inteiro, né? Por isso que a Maria Alva tem um capítulo falando disso, né? Dessa transformação que a imprensa tem na década de 70. Vai ter uma virada mesmo, assim, de layout e tudo mais, como a gente tem agora essa mudança, né? A gente eu estava até comentando com os meninos da banda aqui sobre isso, né? De como é que os jornais estão tentando cada vez mais voltar a ter identidade. E era uma das coisas que ele sempre comentava, né? Que na década de 60 os jornais iam perder a identidade, aquela identidade de periódico que tinha na década de 30. E na década de 70 a crítica vem com essa nova proposta, vem com muitos elementos humorísticos, vem ganhando um novo público, né? E esse público vem se expandindo, até porque a gente tem um projeto político grande que está entrando ali também. Né? A gente tem uma das formas da ditadura entrar, né, exatamente por ali. E, assim, é uma das coisas que sempre, em qualquer congresso que eu vou, todo mundo me pergunta a mesma coisa. Você fala assim, e como é que é a tua relação com o teu pai? Sabendo que seu pai que está lá e que você está escrevendo sobre ele. Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falo assim, olha, se eu falar mal, vão falar, né, que eu tô... É por questão pessoal. E se eu falar bem, vão falar que é por questão pessoal, então, tipo, sabe? O que eu posso falar é das fontes em si e me defender teoricamente a partir delas. É o que eu posso fazer, entende? Então, sempre tem essa pergunta, assim, se eu vou puxar o saco, se eu vou falar... Cara, meu pai tem vários pensamentos muito conservadores na época, saca? Para a época em si. E que você tem que estabelecer a crítica lá pontualmente, não tem como. Ele defende a crítica e ele defende alguns ideais da revolução, né, militar. Só que, quando a gente começa a analisar muito essa questão do humor, tem umas entrelinhas ali que eu começo a perceber que o Valdic, que é aquele cachorro que eu apresentei lá na frente, o Valdic ganha esse porta-voz, assim, sabe? Tanto que o Valdic aparece exatamente... Ele não era um personagem constante. Ele começa a ficar mais constante nos temas sobre a crise da cidade. Ou seja, o cachorro ali acaba sendo aquele que está sempre sendo judiado, assim, porque eu não sou cachorro não, né? Eu estou sempre pegando porrada e eu estou apanhando. E isso que eu acho interessante, porque enquanto você analisa a primeira capa do A Crítica falando que a crise vai se solucionar, que o Ernesto Geisel vai trazer a solução para a crise econômica, o Miranda não tem como se esconder na piada. A piada está lá, ele não tem como se esconder porque as pessoas têm que rir.
E ele não pode contar uma piada onde as pessoas não vão se conectar, porque é um compartilhamento de ideias, né? Então acaba que eu acho interessante que o humor ele dá essa possibilidade de janela pra gente, né? A gente assim, ele não tem como escapar, porque ele tem que fazer as pessoas rirem, né? E as pessoas não vão rir de uma coisa que elas não se identificam. E, cara, a maior parte das piadas que o meu pai faz, assim, tirando a questão de política, é sobre a tanga. Ele faz muita piada sobre a mulher, por exemplo, entrando no mercado de trabalho, sabe? Eu sempre gosto de, toda vez que eu apresento um material desse, eu chego e eu apresento uma das charges que ele diz assim, né? Ele fala, vai ter mulher na mão de obra, na construção civil. Aí o outro homem fala assim, uma chegou e trouxe bolo, baunilha, só não trouxe a massa. Aí quando a gente apresenta essas coisas no simpósio, assim, eu gosto de ver quem tá rindo. Lógico que as mulheres não riem, algumas mulheres riem, né? E alguns homens riam, uma parte não. Aí eu fico assim, por que alguém riu aí? Aí tipo assim, se riu é porque se identificou com a mensagem, né? Porque acaba que a gente tem várias coisas, por exemplo, hoje, por exemplo, piadas homofóbicas, hoje ninguém ri mais dessas coisas, como ria-se na década de 90. Então o riso tem uma temporalidade. E essa temporalidade, né, essa historicidade do riso, a gente consegue observar ali a quantidade. Por isso que eu gosto de bater muito nessa questão da quantidade de temas que o Miranda levanta, porque dá para mapear esse tipo de coisa. Eu olho no mês assim, eu lembro direitinho na época de dissertação, eu falo assim, cara, nesse mês ele fez 10 piadas sobre tanga. Nesse mês ele fez 10 piadas sobre divórcio. Nesse mês ele fez 10 piadas, mas fez uma piada falando de violência policial. Aí, opa, uma coisinha ali, sabe? Então, a gente vai vendo que o humor do Miranda também vai mudando de acordo com a dinâmica dessa década de 70 e 80. É só saber olhar, né? E um dos porta-vozes assim, que eu sempre encontro é o Valdir, que ele sempre está dizendo ali um pouquinho do Miranda. Lembro direitinho assim, de umas mensagens do Valdir, assim, tipo, ele querendo falar alguma coisa, mas não podendo. E assim, caramba, porque, cara, não tem como você artisticamente se esconder. Eu sempre gosto dessa parte, assim, sabe, da arte em si, porque ela diz muito sobre a pessoa que está fazendo, né? Lógico. Mas ela diz também o que ela não quer dizer. É uma situação interessante, assim, né? Eu, como músico, assim, eu gosto muito de analisar a letra e tudo mais. Eu vejo muito pela questão dos grafismos. Assim, como o Miranda exalta muito e quando ele está querendo se esconder, eu já consigo observar. Assim. Beleza, Thiago. Só para Estamos aqui passando de. desculpa, César. Só para finalizar da trajetória, o Miranda, ele se candidata em 88 e acontece uma coisa interessante, né? Desse processo inteiro. Década de 70 e 80, cara, o que mais o meu pai trabalhou foi com publicidade. Ele fez publicidade política para todo mundo aqui. Fez o Boto do Gilberto, fez a abelha do Amazonino, fez logo da Bemol, logo de tela do Baré, logo de um monte de coisa, né? Que inclusive não tem nenhum registro sobre essas coisas, mas eu sei que minha mãe falando, meu teu pai trabalhava nisso aqui e tal, vai me falando. E uma das coisas interessantes que a gente pega assim, eu tenho fotos, né, do meu pai com o Gilberto, fotos do meu pai com o Amazonino, fotos do meu fazendo projeto mesmo, assim, até coloquei na dissertação. E o Calderaro tentou várias vezes ser político e tudo mais, e não conseguiu. Mas em 95 o Calderaro falece, né? E aí tem um problema, porque no caso, né, uma das pessoas bem protegidas do jornal era o meu próprio pai, né? Ele era protegido do Calderaro. Ele era a arma, basicamente, do Calderaro em si. E em 95, o seu Miranda decide se aposentar, porque já tinha muito tempo já que ele estava trabalhando, de fato. Já tinha passado por tempo, já estava por tempo de serviço. Mas eu fiquei pensando, é uma coisa que eu ainda não tenho uma resposta para isso, sabe? Assim, a minha mãe fala que ele queria se aposentar mesmo e que já estava na época. Mas uma das coisas que eu aprendi sobre o seu Miranda é que ele foi o que foi pela vida que ele teve, sabe? Assim,
E eu não gosto de ficar julgando. Pô, a última coisa que eu faço é ficar julgando ele como filho em si, hoje em dia. Julgava muito antes da pesquisa em si. Hoje já vejo mais como objeto de pesquisa mesmo. Ele foi o que foi pelo tipo de vida que ele levou e algumas sacadas, por exemplo, de ambientes suburbanos de Manaus, tu só teria se tu tivesse ali envolvido com o teu, sabe, diretamente com a piada que estava nascendo naquele lugar. E eu não acredito que em 95, meu pai ainda tinha uma saúde boa ainda, 95. Lembro porque, pô, ainda estava aqui em casa. E, assim, ele decidir parar de trabalhar de uma coisa que ele sempre fez ao longo da vida é uma coisa que ainda não me desce, entendeu? Assim, é tipo, sei lá, eu gosto sempre de usar essa imagem, assim, o Adriano, no auge do seu futebol, não acredito que ele tenha enjoado de entrar no Maracanã lotado das pessoas, sabe, gritando, Adriano, Adriano, sabe, assim, eu acho que você deve gostar disso, dessa atenção. E o meu pai era extremamente famoso na cidade. Todas as pessoas mais velhas que eu conheço assim e falam do meu pai, todo mundo fala claramente. Pegava o jornal para abrir a página 4. Era a primeira coisa que eles faziam. Eu ouvi esse relato de várias pessoas e eu ficava pensando assim, cara, é interessante, as pessoas não liam a charge para ver, ou não liam a notícia para ver a charge. As pessoas viam a charge para depois ver a notícia. Era um processo inverso, né? Tipo como uma criança que vai primeiro ver a figurinha para depois ler a historinha em si, né? E eu não consigo ainda definir essa. Eu tenho minha tese, lógico, mas eu não gosto de colocar assim em público, de que o seu Miranda tenha, sei lá, decidido deliberadamente parar de trabalhar em 95, sabe? Porque o que eu vejo como filho é um cara que, a partir de 95, começou um processo de definhamento depois que o Calderaro morreu. Entrou numa depressão clara, né, de trabalho. A minha tese é, assim, pessoal, lógico, não está envolvido ao trabalho em si, né, mas, assim, de que ele foi desligado do jornal mesmo, depois que o Calderaro morreu, porque aí um outro grupo entrou, né? E aí o Mihia entrou e tudo mais, mas, inclusive o Mihia é um dos caras que eu quero trocar uma ideia depois, porque ele de certa forma, dá uma continuidade ao trabalho do papai, numa mesma pegada, inclusive, ele pega muita coisa, né, do trabalho em si. E aí o meu pai encerra essa conexão. E uma das coisas interessantes também é que eu fui mexer nos materiais lá do A Crítica, né? Tipo, quando eu cheguei lá na crítica, né, ninguém deixou nem passar da porta, assim. Aí eu cheguei assim, eu sou historiador, sou pesquisador lá da UFAM e eu queria dar uma olhada em alguns materiais do seu Miranda. Aí eles, burocraticamente, né, eles falaram assim, não, você tem que mandar um e-mail para a dona X para poder vir no mês que vem, porque a gente está passando por isso, por aquilo e tal, tá um processo complicado. Aí eu, tá bom. Aí eu fui pra parada de ônibus assim, eu falei, quer saber, bicho? Eu vou dar uma carteirada. Eu falei, não, porque eu tô vindo aqui falar com o meu pai trabalhou aqui. Ele, quem é teu pai? É o Miranda. Ah, pô, entra aqui, ó. Vai aqui direto, fala com a Dalgisa aqui em cima, e ela conversa contigo. Aí eu falei, caraca, bicho. Abriu as portas, assim, sabe? Aí quando eu cheguei lá em cima, ela falou, teu filho, olha, o Thiago cresceu, já a pessoa até me conhecia. Aí eu chegava lá e tal. Aí ela falou assim, olha, o que ficou do teu pai ficou aqui. Aí eu peguei lá umas coisas e tal. Só que eu acho que eles ficaram com medo de eu ficar mexendo em questões assim trabalhistas, saca? Porque com certeza meu pai era informal ali e nunca tipo se formalizou a um ponto assim de cobrança de direitos e tudo mais, saca? Essas coisas. Meu pai trabalhava literalmente por amor ali, velho, porque era de segunda a segunda, impressionante, né? Então, assim, muito da história do meu pai, assim, analisando essa trajetória dele, tá linkada ao Calderaro. E eu ainda não consegui, ainda não desceu essa história assim de que ele tenha se aposentado por um interesse dele, assim, saca? Eu acho que houve uma questão política ali também. Mas isso aí é uma tese que ainda não posso defender. Beleza, Thiago. Rodrigo, te pergunto, nesse período de 30 anos, o Miranda sofreu algum tipo de censura? Olha, analisando ali o tipo de material, certamente eu não consigo ver um Miranda assim, mais enérgico assim na década de 70 para cá. Eu vejo ele muito mais como alguém que faz publicidade para a coluna onde ele trabalha,
que ele trabalhava no Sim Não. O Sim Não era uma coluna que tinha, e ele fazia a ilustração dessa coluna. A partir de 73, ele ganha a coluna, que é a Charge do Miranda, que é a coluna famosa, e ele tinha mais uma dentro, que mais tarde vai virar o Moranda. Mas era uma questão de piadas mais abertas, linkadas aqui aos ambientes manauaras mesmo. Mas, assim, as charges da década de 70 para 80 são charges que, com certeza, já têm um posicionamento muito mais forte dele, né? Então, certamente, ele vai ter, né, uma ligação, porque não é só ele que está mudando, é a crítica que está mudando. Então, na medida que o acrítico começa a mudar, ele começa a se reforçar, ele começa a mudar o discurso, eu acho que ele acaba sendo a arma perfeita para poder, né, se estabelecer a crítica, que é a crítica do jornal, né, e que eles são ligados, ele é muito amigo do Calderaro. Mas eu não consigo ver, eu vejo muito mais como um reforço dos valores da ditadura no começo da década de 70, e eu acredito que a partir da década de 80 ele já começa a se posicionar mesmo, de fato. Então aí já é o discurso da crítica sendo humorizado, assim, digamos assim, né? Sendo humorizado para poder ter um posicionamento de um veículo que tem um poder na sociedade, né? E que está cada vez mais forte. Mas certamente tem, mas não vi ainda na década de 70. O James tem uma pergunta também. Ele diz que você linka a sua fala em momentos às memórias de algumas pessoas, inclusive da sua mãe. Você pensa em trabalhar com história oral devido às narrativas que às vezes você expõe? Então, essa foi uma discussão que a gente teve no nosso curso que a gente teve com a Patrícia agora, né? Acho que foi a Bárbara que fez uma pergunta em relação a isso, inclusive, né? Se eu deveria estudar história oral para poder trabalhar isso aí. No caso da minha pesquisa no momento, não é o foco trabalhar a história oral. Então, não me vejo ainda numa necessidade de procurar me aprofundar muito nisso. Lógico que no momento que eu utilizar essa fonte, eu tenho que ter o rigor metodológico para trabalhar com ela. Mas não é o tipo de fonte que eu estou escolhendo. Assim, quando eu estou falando da minha mãe, aqui é muito mais para complementar o debate dessa discussão, que é uma discussão livre, aqui, informal e tal. É muito mais para ilustrar a discussão do objeto em si. Mas quando eu estiver no próprio trabalho em si, não é o tipo de fonte que eu quero elencar, porque eu acredito que quando tu entra nesse universo da história oral, que é gigantesco, saca? Tu abre uma lacuna e deixa de trabalhar outros, sabe? É uma escolha, não é uma questão de prioridades, assim. Eu tenho que analisar, não, pera lá, eu tenho que responder primeiro a minha pergunta, né? A minha pergunta é utilizar a tese de que Miranda é uma arma política quadrada e como é que ele é utilizado como é que ele observa esses processos políticos e eleitorais do meu recorte, né, de 75 teoricamente até 83. Então, talvez não seja a minha preocupação agora, né, trabalhar com essa questão dos relatos orais, porque vai me exigir que eu dê uma resposta à altura, né, e não é meu foco agora esse, né. Tanto que eu queria fazer a disciplina do Glauber, mas por conhecimento mesmo, mas para mim, assim, mas para eu ganhar uma ferramenta a mais, assim. Mas não é meu objetivo agora entrar nesse universo da história oral, né? Porque eu tenho um outro universo muito maior para resolver. Tipo, eu estava conversando com o César sobre isso, né? Muito se fala sobre essa questão de discutir cultura política, mas a gente ainda nem discutiu as coisas mais básicas de política mesmo aqui, né? As coisas mais estruturais mesmo, né? Quem foi quem entrou em tal lugar. Ainda tem muitas coisas para delimitar no esqueleto dessa história recente da cidade, né? E eu quero colaborar primeiro nessa parte, né? De tentar primeiro mapear as coisas mais, talvez as coisas mais densas, assim, para depois entrar nesses universos mais interpretativos. Assim. É basicamente isso. Beleza, Tiago. Então a gente está chegando aqui a 1h30 de live. Uma live muito bacana, né? Então, quando dura bastante assim, é sinal de que a discussão está legal, o pessoal está acompanhando, né? E teu trabalho gera, com certeza, muita expectativa e gera muito interesse, né? É um tema bastante interessante, importante, necessário, sobretudo, no contexto atual em que nós vivemos, e a perspectiva metodológica com a qual tu trabalha
o uso de fontes que são fontes de um caráter específico, que são as charges, agrega ainda mais ao teu trabalho. Então, tenho certeza que todos nós aqui estamos esperando por um trabalho muito bacana, né? E que vai contribuir muito aqui para a historiografia do Amazonas e para a gente conseguir analisar e compreender de uma forma mais profunda mesmo de que maneira ocorreu essa ditadura aqui no Amazonas, no teu caso, nesse recorte das décadas de 70 e 80. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que a estrada ainda é bastante esburacada, que tem muito trabalho ainda pela frente, né? Mas que tenho certeza que vai ser um excelente trabalho. Eu te passo a palavra para tu poder dar boa noite para o pessoal. Cara, eu queria agradecer a toda essa galera que está acompanhando aí, aos meus colegas né, de curso, todos eles aí na sua batalha e todos eles nas suas próprias batalhas pessoais, né, em relação a esse vírus maldito que está aí e limitando uma coisa que a gente ama fazer, né, que é produzir, escrever, pesquisar. Quero agradecer ao programa por me dar, né, a oportunidade de estar pesquisando, de estar me dando condições de estar, né, trabalhando aí conseguindo escolher, ter tempo, né, para trabalhar, porque é um universo complexo, né, é um universo difícil de trabalhar. Tem muito material novo, tem muita bibliografia nova também caindo. Eu queria muito mesmo, assim, muito que esse vírus desgraçado tivesse bem distante, né, não existisse. Pô, a gente está enfiado nos arquivos aí, porque tem um monte de coisa que eu estou perdendo aí. Então, sei que está todo mundo na mesma batalha, né? Segunda coisa, queria te agradecer por dar essa força no meu trabalho, por acreditar no meu projeto, né? Agradecer aos meus amigos, né? A minha namorada também por dar força ao meu trabalho, à minha família. E é isso, assim, agradecer toda essa galera da UFAM, que eu tenho muitos amigos lá, né? De professores acabaram virando amigos, porque muitos me apoiaram, me ajudaram na construção do projeto. Quando eu tinha alguma dúvida, compraram livros para mim, tiraram xerox e deram um jeito, sabe? Eu tenho uma gratidão muito grande com a galera lá da UFAM, eles sabem quem são. E eu sou muito feliz pelo apoio que eu tenho, né, nesse momento da minha vida e nessa minha trajetória. Então, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir, sabe? Porque eu não tenho que reclamar, se eu tenho, sabe, tanta ajuda de gente tão tranquila, tão bacana, que o que eu posso fazer é me dedicar. Então, a meta é essa. Tentar fazer o melhor que eu puder fazer. Muito obrigado, Tiago. O Tiago, além de pesquisador, historiador, é músico, né? Toca na banda Eutanase, ele está falando dentro do estúdio da casa dele, né? E Nossa, também membro da banda Rebeldes Primitivos, uma banda formada só com historiadores aqui do Amazonas. Né? Tiago, Bárbara, Hélio, André. Né? Bom, convidamos a todos e todas para na semana que vem acompanhar mais uma edição do Caminhos da Pesquisa, que já vai para a sua 10ª edição. Então, nós estamos fechando daqui a algumas semanas essa primeira turma de doutorado, que é a primeira turma de doutorado do programa de pós-graduação em História da UFAM. Para a gente é um orgulho bastante grande, né? E vocês que entraram nessa primeira turma têm se dedicado muito e eu tenho certeza que vão sair excelentes trabalhos, como nós temos acompanhado aqui por esse pequeno projeto que, nesse momento de distanciamento social, permite que a gente se aproxime um pouquinho, que possa ver os caminhos da pesquisa, a maneira como as pesquisas vêm sendo desenvolvidas, tanto do ponto de vista teórico e metodológico, quanto as dificuldades pessoais que todos nós estamos enfrentando. Então, agradeço, Tiago, agradeço a todos que acompanharam essa edição de hoje. Peço que todos se cuidem e que fiquemos todos bem. Uma boa noite. Wakanda Forever.